Olá pessoal, meu nome é Rayane, eu sou mediadora de Química dos polos de Paracambi e São João de Meriti e hoje nós vamos falar de um assunto chamado cinética química. O que estuda a cinética? A cinética, ela estuda a velocidade das reações e os fatores que podem influenciar essa velocidade, certo? Por que é importante a gente estudar a cinética, a velocidade das reações? Porque é importante saber se a reação vai acontecer de uma forma instantânea, praticamente, uma velocidade muito rápida, ou se a velocidade da reação é uma coisa muito lenta. Existem reações químicas espontâneas que demoram anos para acontecerem. Então é importante saber essa parte de velocidade de reações. E aqui eu trouxe para vocês alguns fatores que influenciam a velocidade da reação, tá? A gente começa a falar sobre a temperatura. Por que a temperatura influencia a velocidade das reações? Com o aumento da temperatura, eu estou dando maior energia cinética para aquelas partículas. Aumentando a energia cinética, aumenta também a probabilidade de choques efetivos entre as moléculas de reagente ou entre as partículas de reagente. Os choques efetivos são choques entre os reagentes com a energia necessária e com a orientação espacial apropriada para que eles se transformem, vão de reagentes para produtos. Se eu tenho maior probabilidade desses choques efetivos acontecerem com o aumento da temperatura, o que acontece com a minha reação? Ela se processa mais rapidamente. Quer ver o caminho inverso, um exemplo do nosso cotidiano? Por que a gente será que bota alimentos na geladeira? Porque com a diminuição da temperatura, eu estou diminuindo a velocidade das reações que degradam aquele material. Então eu consigo conservar melhor meus alimentos dentro da geladeira, exatamente por esse fator, temperatura. Outro fator importante é a superfície de contato. Substâncias sólidas, as reações nelas acontecem nas superfícies. Ou seja, quanto maior a minha superfície de contato do meu sólido, maior a velocidade da minha reação. Tá bom? Concentração de reagente, sentido lógico. Se eu tenho maior disponibilidade de reagentes, eu vou ter uma maior probabilidade, de que esses choques efetivos aconteçam entre as moléculas, entre as partículas do meu reagente para se transformarem em produto. Então, quando eu tenho uma concentração de reagente maior, eu tenho uma maior velocidade também da minha reação. Energia de ativação. Eu botei aqui uma estrelinha, porque eu gostaria de mostrar o gráfico. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que os meus reagentes se transformem em produtos, tá? Por que é necessária essa energia de ativação? Porque para as minhas partículas de reagentes se transformarem em produtos, é necessário que ligações químicas sejam rompidas e os meus reagentes se reorganizem, novas ligações químicas sejam formadas para eu dar origem aos meus produtos. Então eu preciso dessa energia de ativação, tá? Só que o que acontece? Quando eu utilizo substâncias chamadas catalisadores, o que são os catalisadores? São substâncias que conseguem dar um outro trajeto, um trajeto auxiliar para essa mesma reação química, tá? No qual esse novo caminho ele vai ter uma energia de ativação muito menor, um pouco menor do que a tradicional, sem catalisador, a minha reação sem catalisador. Então, com a diminuição da energia de ativação, como a gente pode ver nesse gráfico, onde tem uma curva sem catalisador, que é a curvinha azul, tá? E a curva com catalisador, que é uma curva em vermelho, eu posso observar que as energias de ativações são diferentes. Então, quanto menor essa energia de ativação, mais fácil vai ser com que os meus reagentes se transformem em produtos. Então, mais rápido será a minha reação química. Observe uma coisa muito importante: as quantidades aqui são iguais, tá? Tanto de produto, tanto de reagente quanto de produto. Tá bom? O que vai influenciar, o catalisador ele só influencia na velocidade da reação, não nas quantidades iniciais nem finais, tá bom? Estado físico, por quê? Se a gente pensar no estado físico, sólido, líquido e gasoso, cada estado físico vai ter, as minhas partículas elas vão ter um grau de agitação, onde o sólido, partículas sólidas vão ter um menor grau de agitação e partículas gasosas vão ter um maior grau de agitação. Quanto maior o grau de agitação, maior a minha probabilidade de choques efetivos. Se eu tenho maior probabilidade de choques efetivos, eu vou ter uma reação que se processa muito mais rápido. Então,
se eu estou no estado gasoso, a minha reação tende a acontecer com uma velocidade maior do que se eu pensar no estado sólido, no qual as partículas vão ter menor grau de agitação, certo? Por último, a pressão, principalmente aqui para substâncias gasosas, tá bom? Porque quando eu aumento a minha pressão, eu estou diminuindo, né, espacialmente a distância entre as minhas partículas de reagente. Se eu diminuo espacialmente essa distância, eu posso inferir que a probabilidade dos choques efetivos acontecerem entre as partículas de reagentes vão ser bem maiores. Então, o que acontece? Com o aumento da pressão, eu tenho, né, que a tendência é que a minha velocidade também aumente. Tudo bem? E como que eu consigo calcular a velocidade média? Eu consigo fazer a velocidade média a partir de um gráfico. Como? Vou explicar para vocês. A velocidade média, ela é a variação da quantidade num intervalo de tempo. Essa quantidade pode ser tanto em mol por litro, massa, mol, ou etc. Isso vai depender muito da unidade que o meu gráfico está, tá bom? E aí, num intervalo de tempo que eu vou analisar, vou calcular. Então, olhando graficamente, a quantidade aqui, eu trouxe para vocês um gráfico de mol e o tempo em segundos. Observa inicialmente que eu tenho a curva azul, que é a curva de reagentes, que eu tenho uma quantidade inicial de reagentes e conforme vai passando o tempo, essa quantidade vai diminuindo. Por quê? O meu reagente ele está sendo consumido para gerar produto. E aí a gente observa a tendência inversa na curva vermelha, que é a curva de produto, que inicialmente eu tinha 0, né? E aí conforme vai passando o tempo, eu vou aumentando a quantidade. Exatamente por isso, porque ele está sendo produzido. Se eu for calcular a velocidade média aqui, a partir desse gráfico, vocês vão obter velocidades médias com valores negativos para os reagentes, tá? Porque esse valor, esse sinal negativo indica que ele está sendo consumido, tá? Esse perfil. E para o meu produto, se eu for calcular a velocidade média, eu vou obter uma velocidade média com sinal positivo. O que isso significa? O sinal que ele está sendo produzido. Vamos começar pelo que a Tarsila deixou pra gente nessa aula? Então, vamos lá. Ela dá a questão da uma reação A mais B dando C. A Tarsila já comentou que a reação A mais B dando C é endotérmica, né? E agora a gente vai começar a analisar as outras afirmações, que são afirmações em qual vocês precisariam de algum conceito básico de cinética. Então, olhando para esse gráfico aqui, vamos ver as afirmações. Afirmação número 2, né? A velocidade da reação é aumentada na presença de catalisador? Correto, até aqui está correto. A gente estudou isso. Catalisador aumenta a velocidade da reação. Devido a um aumento da energia de ativação? Isso está certo? Não. Por que a gente, quando a gente estudou, por que a gente vê que um catalisador aumentava a velocidade da reação? Porque na presença do catalisador eu tinha um trajeto para a reação no qual a energia de ativação era menor. Então essa afirmação está errada. Errada. Devido a essa parte, ó, aumento da energia de ativação. Se eu trocasse aqui esse aumento por diminuição da energia de ativação, aí seriam outros 500, né? Vamos ver, então, a afirmação número 3. A energia de ativação da reação na ausência de catalisador é 50 kJ. Primeiro, qual dessas duas curvas é a minha curva com catalisador e sem catalisador? A curva sem catalisador é a curva que vai ter a energia de ativação maior, tá? A energia de ativação, ela vai aqui desse patamar do meu reagente até o patamar maior, até o picozinho. Então, eu tenho dois picos, esse em vermelho e esse aqui em azul. Quem tem a maior energia de ativação? O vermelho ou o azul? O azul. O azul tem a maior energia de ativação. Então, essa curva vai ser sem catalisador. Sem cat. E a vermelha vai ser a com catalisador. Com catalisador. Qual é essa diferença energética aqui? Da curva
na ausência de catalisador, a gente pode ver que é bem maior do que 50 kJ. Se fosse só 50 kJ, eu teria que estar aqui, ó, para chegar até 140, eu teria que estar aqui em 90. E eu vejo que é bem maior do que isso, tá bom? Então, é errado falar que a energia de ativação para esse gráfico, na ausência de catalisador, é 50 kJ. Então, a única alternativa correta é a primeira, tá? Então, a algabrita é a resposta letra E. Então, agora a gente vai fazer um exercício para calcular a velocidade média para ver se a gente aprendeu direitinho, tá bom? Lá na página 105 do módulo 2 de Química, eu peguei o exemplo 5, que ele fala que um recipiente de 1 litro foi colocado 1 mol de um gás, né, o gás A, e ele começou a sofrer o processo de decomposição. E ele deu essa reação de decomposição de A. 2A na forma gasosa, dando B na forma gasosa e C na forma gasosa. Tá bom? E aí a pergunta era, qual a velocidade média nos 4 primeiros minutos? Como que eu calculo velocidade média nesse caso? Nesse gráfico ele é feito acompanhando as quantidades em função do tempo. E ele percebe que a partir de 10 minutos praticamente a quantidade não é alterada. A concentração desse gás dentro desse recipiente. E aí, como ele só quer os 4 primeiros minutos, eu vou ficar muito nessa parte do gráfico aqui, tá? No tempo variando de 0 a 4 e nessas quantidades aqui. Na quantidade inicial dele, que era 1 mol por litro, né? Seria 1 mol de um gás no recipiente de 1 litro. E essa quantidade aqui quando ele tem 4 minutos, que é de 0,4. Ó. Vocês verificarem. Então, como eu vou calcular isso, a velocidade média? Velocidade média é variação da quantidade no intervalo de tempo. Na nossa apostila, eles dão um módulo, eles não dão um sinal da reação, da velocidade média. Por quê? Em muitos lugares vocês vão ver que eles vão preferir usar o módulo do que trabalhar com sinal de positivo e negativo. Mas não tenham medo. O sinal de positivo e negativo ele apenas serve para vocês entenderem. Se o sinal for negativo é porque ele está se decompondo, ele está sendo consumido. E o sinal positivo vai significar que ele vai estar sendo gerado. Vamos lá, então vamos calcular a velocidade média? Vm é igual final, quantidade final. Qual vai ser a quantidade final aqui, ó? A quantidade final, em 4 minutos, vai ser 0,4. Eu vou botar em módulo aqui, pelo motivo que eu já expliquei para vocês. E a quantidade inicial dele, qual era? 1 mol por litro. Agora vamos para o intervalo de tempo? Qual é o tempo final que eu estou olhando? 4 minutos, não é? 4 minutos. E qual é o tempo inicial? 0. Agora é só resolver a contazinha, tá? Módulo, quando eu falo módulo, eu estou desprezando o sinal, só quero saber o valor numérico dele, tá? Quanto que é 0,4 menos 1? Isso aqui daria menos 0,6. Só que como eu estou pegando o módulo, eu vou botar aqui apenas 0,6. Quanto que é 4 menos 0? 4. A minha velocidade média, então, vai ser 0,6 mol por litro dividido por 4 minutos. E é muito importante vocês também colocarem as unidades, tá? Quanto que é 0,6 dividido por 4? Isso dá 0,15. Vou ter que botar as unidades agora. Vai ser mol dividido por litro minuto. É isso. Fácil, fácil, né, galera? É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão lá, falem com seus respectivos mediadores de química do polo.